denominação A, B, C ou D. É da igreja primitiva. É o ensino dos apóstolos, que foi o que Jesus ensinou. Esse é o nosso modelo. Esse é o modelo genuíno, esse é o modelo puro, esse é o modelo que o Senhor nos ensina. Não existe outro modelo. Só existe um, a doutrina dos apóstolos, e nós vimos isso com bastante clareza no nosso primeiro dia de jejum, os irmãos se lembram? Atos 2:42. E hoje nós vamos falar mais aspectos de Atos 2, a partir ali do verso 42, quando fala como a igreja vivia. Então entenda, quando você talvez, ou melhor, você que está pisando o seu pé nesse prédio, no prédio dessa igreja, que tem um nome, videira, mas igreja somos nós, eu e você. E aí você se pergunta, qual será a visão dessa igreja? Deixa eu te dizer, nossa visão é a visão de Cristo, é a doutrina dos apóstolos. E assim deveria ser todas as igrejas, sem exceção. A Bíblia não é direito de um grupo específico, não é patente de um grupo, de uma denominação religiosa. É a doutrina dos apóstolos, e se somos igreja, temos que seguir a doutrina dos apóstolos. Essa é a nossa única regra de fé e prática. Palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Você pode dizer amém? Então o que eu quero compartilhar com você nessa noite é a respeito da manifestação do reino na vida da igreja. Então veja, é importante você ter clareza sobre o que é a vida prática da igreja em relação ao reino. Aquilo que de fato o Senhor está realizando através de quem? Do seu Espírito, o Espírito Santo. Precisamos entender o reino dos céus em nós e através de nós. E é sobre isso que estamos falando nesses dias. Você sabe, nós vivemos tempos em que há uma infinidade de práticas diferentes nas igrejas. É assim ou não é? Talvez você já visitou outras denominações, e aí você olhou para a liturgia daquela denominação, olhou para a liturgia dessa igreja, dessa denominação, e você falou, nossa, como é diferente. Você vai ver algumas igrejas, tem um grupo sentado atrás no sofazinho. Outras, durante o louvor, todo mundo fica sentado. Outras, como a nossa, fica todo mundo de pé, levanta a mão, chora, pula, grita, fala em línguas. As formas, as maneiras, você vai ver, muito diversificada. Então existem práticas mais antigas, mais tradicionais. Há igrejas com tradições centenárias, principalmente a igreja apostólica, católica, apostólica romana, a igreja luterana, a anglicana e a ortodoxa. A única dessas, que não é tão comum no Brasil, você sabe, se você não sabe eu estou te dizendo, é a ortodoxa. Mas todas são instituições milenares, algumas com 500, outras com 800, ou mais de 1000 anos de história. E algumas ali com origens que remontam ao início do cristianismo, como os coptas do Egito, em Alexandria, entre outras. Depois surgiram movimentos mais recentes, como o pentecostalismo e tantas outras vertentes. E aí você talvez se pergunte, pastor, tudo isso é igreja? A verdade é que tudo isso pode ser igreja, ou pode não ser. Depende da base sobre a qual elas estão sendo edificadas. Qual que é a base da igreja que eu já falei no início? É o ensino apostólico. Como nós desenvolvemos com profundidade no primeiro dia do nosso jejum. Falamos bastante a respeito desse aspecto. E esse ensino ele está claro na palavra de Deus. Não há dúvida. Não há divergência
embora não havendo divergência, há tantas denominações que fazem diferente. Quando eu falo não há divergência, quando você vê teólogos debatendo, eles têm essas questões em comum, só que na prática você vai ver tão diferente. A igreja é tão diferente. Coisas assim que você fala, mas pera lá, sua teologia parece com a dos apóstolos, mas na prática é tão diferente. O discurso é parecido, mas não é o discurso que conta, é como de fato vivemos, porque assim era a igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha apenas um discurso, eles viviam daquela forma, eles viviam daquela maneira. Então veja, ninguém pode dizer a Bíblia é da igreja católica ou da igreja ortodoxa. Não, ninguém. A Bíblia é a palavra de Deus, reconhecida desde o princípio pelos apóstolos, escrita por eles e preservada pela igreja primitiva. Preste atenção, houve sim um processo de formação do cânon do Novo Testamento. O Antigo Testamento já era patrimônio do povo judeu, mas houve esse processo do cânon do Novo Testamento. Mas para compreender melhor esse processo, eu não vou me deter nesse aspecto aqui nessa noite. É necessário que você estude um pouco de bibliologia. Ali você vai ver a formação do cânon bíblico, e você vai perceber, e você vai ter essas dúvidas sanadas de como, será que a Bíblia realmente ela foi preservada? Você vai ter todos esses detalhes. Deixa eu te dizer, não há dúvidas quanto a isso. Se você pensa que há dúvidas no que diz respeito à preservação da Bíblia, eu quero dizer para você, não há. Há provas contundentes, manuscritos preservados. Não há nenhuma dúvida da originalidade da Bíblia, da autenticidade dela, o que de fato é inspirado por Deus. Não há nenhuma dúvida. Isso você vai aprender em bibliologia. Então eu recomendo, encorajo os irmãos. Tem muitos irmãos que já têm procurado para fazer o curso teológico. Faça telepresencial, você vai ser muito enriquecido. Eu me lembro, quando eu era seminarista e eu estudei bibliologia, eu fiquei tão impactado. Tantas dúvidas que eu tinha a respeito da Bíblia foram embora. Eu falei, meu Deus, como é perfeito, como Deus fez, como é maravilhoso, como Deus preservou a palavra dele no decorrer de todo esse tempo. Ainda que muitos possam questionar a respeito de traduções é só um detalhe. Mas a essência é a mesma, o original é o mesmo, o original não foi mudado. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Mas como eu disse, já me detive muito nesse aspecto, eu não quero me deter aqui. Você vai ver que tem igrejas que utilizam versões ampliadas da Bíblia, como a igreja católica, que inclui 7 livros deuterocanônicos no Antigo Testamento, além de trechos adicionais em Esther e Daniel. Também há grupos que criaram versões exclusivas das Escrituras, como os Mormons, as Testemunhas de Jeová, que adotam traduções adaptadas às suas doutrinas particulares. Ou seja, eu estou te falando um pouquinho de bibliologia, só um pouquinho. Então há realmente uma infinidade de opções, mas em meio a tantas variações, fica uma pergunta: pastor, qual é a base? Como podemos definir o que é de fato a igreja? Preste atenção, além dessas diferenças doutrinárias, existem também práticas locais adotadas nas comunidades. Você talvez conheça algumas delas, talvez você já passou por esses lugares. Muitas vezes, práticas ali baseadas em um texto isolado das Escrituras, que acaba se tornando um costume, de onde surgiram os chamados usos e costumes.
igrejas que proíbem isso ou aquilo, que determinam certos modos de vestir, de se alimentar, de cortar o cabelo ou de usar a barba. Tem lugares que eu jamais poderia pregar por causa da minha barba. Eu sou tido como um profano por ter barba grande. Isso não é admitido. Usos e costumes, sem nenhuma base bíblica, textos isolados e fora do contexto. Que eu sempre digo para os irmãos, nós temos que ser ferozmente contextuais. Você não pode pegar a Bíblia em trecho isolado, porque com um trecho isolado pode-se fazer muitas afirmações, muitas asseverações. Está errado. Não, tem que contextualizar, tem que pegar todo o contexto, para não se criar ali usos e costumes que não tem nada a ver com a palavra de Deus, práticas que não tem nenhum fundamento bíblico, mas foram desenvolvidas ao longo do tempo. Você sabe qual que é a melhor prática da igreja? A mais genuína, sem dúvida, não há dúvida, é a da igreja primitiva, como nós vimos no primeiro dia do nosso jejum. Aí alguém diz: pastor, mas como? Não tem como. Que igreja? Quer dizer que aqui vocês são como a igreja primitiva? Aí eles começam a dizer: está vendo? Na igreja primitiva não tinha bateria, não tinha poltrona reclinável. Não tinha, porque não tinha naquela época, só por isso. Não tinha violão, não tinha guitarra, a guitarra é do Satanás. Só não tinha guitarra porque não tinha guitarra. Da mesma forma, não tinha carro, mas não é porque não tinha que você não anda de carro hoje. Tem alguém que fala: carro é do Satanás, porque não tinha na época de Jesus. Jesus andava no burrinho. Anda no burrinho então. Por que para essas coisas você quer definir e comparar com o passado e hoje? Na igreja você não entende algo tão simples. Não é isso que define, não é isso que tem o peso e o valor. Se a igreja, a parede é branca, preta, azul, vermelha, se tem bateria, se tem retroprojetor, ou se tem um telão LED. Nem é telão LED, você já está dando glória a Deus. Você vai ver quando for um LED aqui, você vai começar a glorificar e falar: meu Deus. Jesus não tinha LED, não tinha porque não tinha na época dele. Eu duvido se ele não ia querer projetar o que ele falava. Ouçam, nem só de pão viverá o homem, um pãozão desenhado assim. Está vendo esse pão? Esse pão sou eu. Olha para esse pão, sou eu. E ele mostrando. Mas ele não tinha isso para fazer. Ele tinha que subir no barranco, falar. Ele tinha que achar um lugar estratégico para a voz dele ecoar e a multidão conseguir ouvir. Mas se ele tivesse o microfone, ele ia querer. Se a gente chegasse lá, voltasse lá no passado e falasse: Senhor, eu vim do futuro. Olha, aqui no futuro nós temos microfone com caixa de som. O Senhor fala: me arruma logo esse negócio, rapaz, que assim meu alcance, a minha voz vai chegar para mais pessoas, vão me ouvir melhor. Com microfone às vezes você tem dificuldade de me ouvir, mas tem gente que demoniza microfone, bateria. Já vi gente que fica incomodado porque é um computador e não uma Bíblia de papel. Que é isso? Falou: Jesus amado, é a palavra, querido, é a mesma, só que ao invés de ela estar no papel, ela está digital, mas é a mesma. Não importa se ela está no papel, se ela está no computador, o que importa é se ela está no seu coração. Irmão, carrega lá uma maçã, com a maçã daquela Bíblia dessa grossura, calibre
ele acha que aquilo faz santo. Não, o que te faz santo é a Bíblia no seu coração sendo praticada. Então isso é uma coisa que precisa ser compreendida, e a gente tem que olhar para essas coisas, essas adições modernas, esses elementos tecnológicos. Nós temos que ficar felizes, glória a Deus por isso. É o nosso tempo, isso é bênção, veio para ajudar, não veio para atrapalhar. Agora, o que não pode é isso ser o centro, porque o cerne, a essência da igreja precisa ser a mesma. A igreja foi fundada por Cristo, anunciada por Ele, estabelecida sobre a seguinte revelação, Mateus 16:16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a partir disso que os apóstolos, homens que estiveram com Jesus, passaram a ensinar a igreja. Paulo foi a única exceção, porque Paulo teve um encontro com o Cristo glorificado após a ressurreição. Ele não andou com Jesus igual Pedro, João, que reclinou a cabecinha no ombro de Jesus. Não. Mas ele teve uma experiência com o Cristo glorificado após a ressurreição. Mesmo assim, o chamado e o ministério do apóstolo Paulo foram reconhecidos e confirmados pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo Tiago. Não sei se você sabe, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são cartas do apóstolo Paulo, o que o torna o apóstolo que mais escreveu e instruiu a igreja. Então, querido, ao buscarmos a essência da fé cristã, faz todo sentido voltarmos à origem, porque o ensino e o testemunho da igreja primitiva são os mais genuínos que existem. Essa deve ser a nossa referência e base. Por isso, mais uma vez eu reforço, nossa base continua sendo o ensino dos apóstolos. Então, quando alguém vir perguntar para você a visão teológica, os irmãos querem saber essas coisas. A nossa visão é a doutrina dos apóstolos. Ele quer saber se você é calvinista, se você é arminiano, se você é milenista, pós-milenista, tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. Eu creio no que os apóstolos ensinaram. É isso. Para de complicar as coisas. É igual médico. Médico, quando conversa com médico, fala a linguagem de médico. Mas quando eu estou com um médico, eu falo assim, fala minha língua, doutor. Não dá uma raiva, ele fica usando o termo técnico, porque não sei o que, as mitocôndrias. Eu falo, o quê? É a mesma coisa que o teólogo querer ficar usando. Fala, para de conversa. Fala logo, de maneira clara para o ouvinte, para ele entender. Não fica complicando, não fica dificultando. Coloca de uma forma que a igreja recebe, que a igreja absorve, que os irmãos possam ali internalizar essas verdades. Então, no capítulo 1, ou melhor, no nosso primeiro dia, que também foi o capítulo 1, nós refletimos sobre algumas práticas vividas pelos primeiros cristãos. Como, por exemplo, o ensino, a comunhão, o partir do pão, a perseverança na oração e a unidade entre os irmãos. Mas sabe, o livro de Atos, ele revela outros elementos essenciais ali da vida da igreja, que nós não podemos fazer vista grossa, precisamos olhar para esses detalhes. Outros elementos que nós ainda não exploramos, é sobre eles que nós vamos nos dedicar um pouquinho nesse culto, para ficar cada vez mais claro a respeito de como devemos ser como igreja e que tipo de igreja somos, porque isso é importante. O que a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, nós lemos no primeiro dia, vamos ler novamente, perseveravam na doutrina dos, falamos sobre isso, e na comunhão, falamos sobre isso, e no partir do pão, que fala da ceia do Senhor,
Essa comunhão é a comunhão dos santos. Partir do pão é a ceia do Senhor. Para aqueles que ainda têm dúvida, tem irmão que fica, pastor, eu vi aqui que todo dia do jejum nós ceamos. E aí a pessoa fica assustada. Por quê? Qual que é a tradição das igrejas, inclusive da nossa? Nós fazemos uma vez no mês, o primeiro domingo. Isso não significa que nós não podemos fazer todos os dias, ou todos os domingos, porque a igreja primitiva partiu o pão todos os dias, diariamente. Percebe? Diariamente. A igreja primitiva, outro detalhe, tem gente que fala assim, mas só um pastor pode celebrar. Todos eram pastores da igreja primitiva? Todos eram os apóstolos? A igreja primitiva, de casa em casa, os apóstolos eram onipresentes, estavam em todas as casas celebrando a ceia com os irmãos. Não, querido, significa que todos os crentes, inclusive nós ensinamos, eu vou te dizer, o dia que você estiver doente, alguma enfermidade, eu recomendo que, se você tem mais algum crente com você na sua casa, juntamente com ele, pegue o pão, pegue o cálice, consagre ao Senhor e coma, porque a nossa vida, a nossa cura está no corpo de Cristo e no sangue dele. Quantas pessoas que nós visitamos, e já visitamos em hospitais doentes, irmãos, que nós levamos à Santa Ceia, e ao comer eles recebiam a cura. Então essa é uma prática bíblica, e não precisa necessariamente ser só uma vez por mês, pode ser todos os dias. Pastor, então por que nós não fazemos? Só por uma questão prática, simples. Mas poderíamos fazer todo domingo. Os irmãos estão me acompanhando? Mas isso não impede você de fazer na sua casa. Casais poderiam todos os dias cear, pegar o cálice e o pão e falar, meu bem, vamos cear aqui para lembrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Vamos declarar a vida dele. Isso é poderoso, nenhum problema. Quem que mudou essas coisas e fez você pensar diferente? O clericalismo, que só o padre, o pastor, o bispo, o homem da plataforma, só ele pode celebrar. Quem falou? Há coisas específicas que o Senhor atribui aos ministros, aos apóstolos, mas não são todas. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Você pode dizer amém? Mas vamos seguir. Nós falamos no partir do pão e nas orações, todos os dias. Isso aqui é tudo que é todos os dias. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo... Aleluia. Primeira coisa que eu quero falar hoje, que nós não falamos, é o temor. Em cada alma havia temor. Que temor é esse? Que muitas vezes as pessoas pensam, medo. Não é isso que a palavra ensina. É uma reverência entre os irmãos. Esse temor não se refere a esse medo, mas um respeito santo, uma atitude de profundo reconhecimento diante da grandeza de Deus e da obra que Ele realizava por meio da igreja. Uma igreja envolvida com o reino dos céus. Então em cada alma havia esse temor. Mas o texto segue e fala, também havia o que? Sinais e prodígios eram realizados pelos apóstolos. Escute, essa era a manifestação do poder de Deus no meio da igreja, e é algo que nós não podemos negligenciar. Eu sei que há igrejas, irmãos, que já deixaram de lado a expectativa por manifestações do poder sobrenatural, mas eu preciso te dizer, nós não fazemos parte desse grupo. Não, nós cremos nos milagres. Nós cremos que os milagres continuam válidos e disponíveis nos dias de hoje. Eu posso dizer para você, eu já recebi milagre na minha vida, na minha saúde física. Eu passei por coisas
no meu físico que não tem como ser explicado. E não foi uma, foram mais de uma vez. Na verdade, eu tive dois milagres que me ocorreram. Às vezes você pode minimizar, você pode menosprezar. Eu tinha muitas pedras nos rins, que eu ia ter que fazer uma cirurgia para remover, porque elas não poderiam ser removidas pela maneira, às vezes, que se tenta ali pela urina. Não tinha, porque elas eram muito grandes, eram cálculos renais enormes. E eu estava próximo de fazer a cirurgia, adolescente. Eu orei. Teve uma conferência, eu orei a respeito disso nessa conferência. Depois eu fui fazer novamente o exame. As pedras não estavam mais lá, Léo. Não era simplesmente porque como você identificou a pedra? Não, eu tinha dores terríveis. Eu sofri de cálculo renal por bastante tempo. Eu achava que eu ia morrer quando me dava crise. Cheguei a rasgar um banco de um carro, estofado, arrancar no braço de tanta dor. Lembro quando o médico falou, essa é a dor mais próxima do parto. Eu fiquei, meu Deus, as irmãs sofrem, porque é terrível essa dor. Não saiu pela urina. Se saísse eu veria, ainda que fosse tudo areinha, quando é tudo despedaçado, mas eu não tomei nada para despedaçar, não fez nenhum procedimento para despedaçar, simplesmente sumiu. Eu tinha bronquite asmática. Orei, eu orava por aquilo, e o Senhor me curou. Eu não fiz tratamento, não fiz Você pode falar, é bobeira, tudo bem. Eu não tenho um milagre, talvez, como da nossa irmã, que foi curada de um câncer, a irmã Cláudia, poderosíssimo. Recentemente acabou de ser curada, ela deu testemunho aqui. Milagres acontecem, continuam acontecendo. O Paulo, que hoje está na videira de Cuiabá, mas estava aqui, foi curado de um câncer, já estava espalhado também por todo o estômago ali, a região ali, acho que do estômago dele, né, Igor? Já era dado assim como assim, prepara para ver a Deus. Mas o Senhor continua operando. Nós cremos, o nosso Deus é vivo, poderoso. Ele não está pendurado na cruz. Por isso que essa cruz está aqui, vazia. Só que esse lencinho bonito aqui, que Jesus não está aqui. Ele ressuscitou. Ele está à destra de Deus Pai. Ele enviou o Espírito Santo e Ele habita em você e em mim. Está vivo e operando milagres. Nós somos dessa igreja que crê. Pastor, tem igrejas que creem? Opa! Tem os que tem aquela corrente de ensino que chama cessacionismo. E curiosamente Deus faz umas coisas. Você acredita? Essa semana um cessacionista entrou em contato comigo e descobriu a nossa igreja pelo ChatGPT. Cessacionista, porque a igreja dele é cessacionista. O que é isso? Eles creem que os milagres e os dons do Espírito Santo foi para a igreja primitiva na época de Jesus, depois cessou, por isso cessacionista, cessou, não tem mais. O Espírito Santo foi para aquela época só. Hoje a igreja não tem mais o Espírito Santo e não tem mais poder. A igreja é só esse grupo que se reúne e fica falando palavras bonitas. Qual o sentido? Qual o sentido? Não tem nada a ver com a palavra não fala disso. E ele falou, pastor, estou em crise, porque eu sou de uma linha cessacionista, pipiri, pororô. Aí eu falei bem assim, mas pera lá, falei, algum endemoniado às vezes querendo fazer golpe, alguma coisa. Pensei, falei, mas pera lá, o que te faz pensar que a nossa linha teológica é a mesma e é em comum? Aí deixa eu me apresentar. Falei, agora ficou melhor. Sou missionário. Ele é missionário, Brenda. Missionário cessacionista. Como alguém consegue ser missionário sem crer no poder do Espírito? Impossível, mas é a mesma coisa que qualquer ação dessas dos médicos além das fronteiras. É natural. Não faz sentido missionário que leva o evangelho sem poder. Aí ele falou, só que eu estou em crise.
A minha igreja não crê, mas eu estou começando. Eu sou incomodado, eu estou tendo sonhos. E eu acho que está errada a minha igreja. Eu acredito que tem sim poder, que tem. E ele falando, mas eu preciso falar com alguém. Sabe de onde que é? Cadê os nossos? Lá de Manaus. O Manauara. Eu falei, tanta gente aí em Manaus, você foi procurar logo eu. Aí não tem igreja pentecostal não. Ele falou, eu vou bater real. Eu digitei no chat GPT, para o chat GPT me recomendar quem poderia me orientar, e caiu a sua igreja. Chat GPT indicando a gente. Até o chat GPT sabe que nós estamos na linhagem certa. Eu falei, ué, que negócio que é esse? Até hoje eu fiquei curioso. Eu estou intrigado até hoje. Não foi nem o irmão, ninguém passou meu contato. Ninguém. Eu falei, como? Chat GPT. Vou orar pelo chat GPT, brincadeira. E conversa vai, conversa. Aí eu expliquei para ele. Ele falou, o que me indica? Eu falei, ó, entra aí, curso telepresencial. Expliquei para ele, 10 minutos de áudio. Só isso. Fiz um resumo. 10 minutinhos de áudio. Ele falou, entendi. Tá claro. É isso. Parece que eu já sabia disso. Eu falei, você já sabia mesmo. Já era algo que Deus já tinha imprimido no seu espírito. Você só não teve luz ali, a sua mente não foi iluminada para isso, mas agora está sendo. Falei, vai lá no site telepresencial, tem um curso lá chamado Cursão. É a primeira matéria. Princípio de revelação na palavra. Tudo que você está perguntando está lá na primeira matéria. E aí tem uma outra matéria que nós assinamos, Operações do Espírito, onde divide, faz a classificação dos 9 dons em 3 grupos. Vai lá, você vai ver. E ele não foi mesmo? Tá faceiro, igual menino, igual criança. Eu só fico preocupado. Eu arrumei ele não arrumei nada, ele vai arrumar confusão com a igreja dele. Não foi minha intenção, não chamei ele para a igreja, nada. Falei, só vai lá estudar a palavra. Que eu quero que qualquer pessoa que não dá crédito ao Espírito, eu vou falar, irmão, você precisa ouvir o Espírito, você precisa crer, os dons do Espírito estão aqui. Não falo de igreja nenhuma, de placa nenhuma, mas o ensino tem que ser dos apóstolos. Está aqui, ó, poder do Espírito, dons do Espírito, poder de Deus. É isso que a palavra diz. Você precisa, sem o poder de Deus, nós não podemos edificar a igreja. Então por isso nós temos experimentado de milagres de Deus no nosso meio. Não é uma convicção apenas teológica, é uma realidade que nós vivemos. Além da verdade da palavra, nós experimentamos isso no nosso dia a dia. Está tendo milagres no nosso jejum. E não é só no jejum, é nas nossas células, fora do tempo de jejum, nos nossos encontros. A nossa igreja, a nossa vida é ficar vivendo debaixo do poder de Deus. Não tem igreja sem poder de Deus. A igreja não pode ser edificada sem o poder de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por isso nós continuamos orando por milagres de cura, restauração de almas, libertação, livramento até mesmo de morte. Nós vamos continuar orando por sinais no mundo espiritual que vão se manifestar no natural, confirmando o poder da palavra. Como igreja, nós não abrimos mão disso. Fala por irmão que está do seu lado aí, nós não abrimos mão do poder de Deus. Não pode, não pode. É isso que nos leva a avançar, a crescer o poder de Deus. Então guarde no seu coração, os milagres não foram apenas para o passado, eles devem continuar acontecendo. Líder, ore para ter milagre na sua célula. Ore, você vai ver. Quer ver célula multiplicando? É só ter milagre. É só o doente entrar ali, sentar na cadeira e ser curado. É só aquele irmão que está desempregado, senta aqui e fala, ora por mim, no outro dia ou na semana seguinte ele é empregado, ele é contratado. Poder de Deus. Amém, querido? Nós temos vivido isso como igreja, nós temos visto isso nas nossas células, nos nossos cultos, nos nossos encontros com Deus, nos nossos discipulados. Testemunhos surgem a cada semana. Me lembro de uma pessoa que chegou recentemente, há muito tempo, ela é convidada a participar de uma célula, ela sempre resistiu célula. Assim como tem irmãos que congregam, vêm domingo, mas não participam de célula. Eu respeito, está tudo certo.
Não é pecado, nada disso. Você só está perdendo a oportunidade de receber mais de Deus, só isso. É o padrão da igreja primitiva. É mais uma ocasião para Deus te abençoar. Mas tudo certo, pastor, eu quero vir no domingo só. Fique em paz, você é bem-vindo, nós te amamos e está tudo certo. Mas experimenta começar a participar de uma célula. Essa pessoa resistia, até que um dia ela foi na célula. Eu acho que ela estava orando, ela estava desempregada. Ela devia ficar orando no culto. Orando e nada desse emprego. Cadeira da bênção. Sentou. Nós só usamos o nome, a cadeira não tem bênção nenhuma, tá? Só o nome, nós só chamamos cadeira da bênção. Os líderes fazem a cadeira da bênção? Amém. Só para saber se a gente está sintonizado. Cadeira da bênção. Aí a pessoa senta, ela fala assim: eu tenho uma doença, tenho um problema no estômago, eu preciso da cura, estou sofrendo, estou gastando dinheiro com medicamento, e isso, o médico falou que eu vou operar, eu estou com medo de operar, eu não quero operar. E aí o líder vai lá, junto com a célula, todo mundo, ele põe a mão, todo mundo, e pum, ora, e começa aquele mover, aquele fogo. Depois a pessoa faz o exame, não tem mais nada. Essa mulher estava desempregada, sentou na cadeira da bênção, na célula, orou. No outro dia, ela foi contratada. O que ela fez? Não sai mais da célula nunca. Veja, teve que experimentar para acreditar que esse é o modelo que Cristo estabeleceu. Não é a videira. Eu sei que você fica pensando, igreja em célula é a videira. Não, querido, não é da videira a célula. Célula é da Bíblia. Célula é a maneira como a igreja primitiva se reunia. Eu sei que existe resistência com célula por causa de excessos que já houve em modelos G12, M12 e por aí vai. Ralph Neighbor, que era mais teoria do que realidade. Mas nós não temos, não é nem G12, nem M12, nem Ralph Neighbor. Sabe o que é? É a igreja primitiva. Não tem excesso, não tem desequilíbrio, é um negócio, ó, isso aqui é na simplicidade, Léo. É na simplicidade, e aí lá acontece, Deus move, Deus faz, os irmãos são acolhidos, os irmãos são recebidos, milagres acontecem ali, a pessoa fala, meu Deus, olha que coisa boa. Como? Vocês viram o vídeo que eu mandei da irmã Vera? Resistia a célula também. Deixa eu te contar, quando nós transicionamos de igreja de programa para igreja em célula, eu era contra a célula. Eu batia, eu falava assim, tá errado. Que negócio de célula, vai tirar a escola bíblica dominical. Eu era apaixonado pelo EBD. Pastor Ginês, pai do pastor Cristo, fala, pastor, mas tem que ser apaixonado pelo EBD. Não, só que não foi tirada, só tirou a escola bíblica dominical, mas virou a escola de ministérios, que é muito mais profundo. Nós estudamos a Bíblia muito mais do que nós estudávamos na EBD, mas muito mais, sem comparação. E eu era contra. E quem ele trabalhou muito forte na minha vida, e nós chegamos, o pastor João, que hoje é pastor lá em Cuiabá, e nós chegamos juntos na adolescência, ele transicionou para a sala, eu falei, eu não quero, mano. Eu vou ficar só na bateria aqui tocando e está tudo certo. E continuo no meu padrão de igreja, resistente. Até que um dia o pastor Cristo chegou e falou, João, você não quer liderar uma célula não? Eu falei, pastor, eu não gosto de célula, o senhor me chama para liderar. Eu não gosto nem para participar. Aí Deus trabalhou no meu coração. Desde adolescente. De lá para cá, nunca mais parei de frequentar a célula. Quase 30 anos em célula. E eu sou só abençoado e edificado. Você não sabe quantos testemunhos, quantas coisas eu já vivenciei, eu presenciei. É algo maravilhoso. É a vida da igreja primitiva. Mas fique em paz. Se você não quero te deixar mal e nem condenado. Você é bem-vindo aqui, vai continuar. Só peça para o Senhor te trazer luz a respeito disso, amém? Pelo menos fala assim, Senhor, se o Senhor mesmo quer eu numa célula, fala comigo. Dá para mim clareza, me leva a sentir ali o desejo de estar com os irmãos. Meu Deus, que coisa há de melhor do que estar com os irmãos, na comunhão e vendo ali, ouvindo testemunhos, isso é precioso. Quantos podem dizer amém? Então nós somos uma igreja pelo poder de Deus, que crê na manifestação do poder de Deus.
nos dons do Espírito estão inclusos também palavra de conhecimento, profecia, palavra de sabedoria e tantos outros. Amém? Depois a palavra segue, deixa eu acelerar para a gente orar. A Bíblia também nos ensina sobre generosidade aqui em Atos. Os primeiros cristãos, o que eles faziam? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo conforme a necessidade de cada um. Ou seja, havia liberalidade e generosidade na igreja. Eles ofertavam com alegria, conscientes de que estavam envolvidos em algo eterno, o reino dos céus, como nós vimos isso na sexta-feira. Ontem nos discipulados maiores, nos celulões, vocês ouviram a respeito disso, sobre a semente, as sementes boas e também sementes ruins, que não foi a maior ênfase, que devemos cuidar, como Provérbios diz, para não ter aquelas sementes presentes nas nossas vidas. Então, se havia uma necessidade na igreja primitiva, eles supriam. Se alguém precisava, eles doavam. Havia disposição e entrega sincera também nessa área financeira. Preste atenção, assim nós vivemos. Nós não toleramos nenhum irmão passar necessidade no nosso meio. Todos são assistidos. Sabe uma coisa que eu fico assustado? Nós, ao arrecadarmos cestas básicas, as cestas básicas até estragam. Que os irmãos, eu louvo a Deus que os irmãos não precisam. Mas quando precisa, vai ser suprido. Não vai faltar. Alguma questão financeira? Tem vários irmãos aqui têm testemunho que foram abençoados financeiramente, através da igreja, através de outros irmãos. E assim nós vivemos. Essa postura tem que ser preservada, mas sem transformar essa fé em mercado, sem fazer troca, sem fazer barganha ou negócio com Deus. Trata-se de um coração rendido, generoso, cheio de fé. Não podemos permitir essas distorções que aconteceram na Idade Média, você sabe disso, principalmente na Igreja Católica, e até hoje acontecem. Mas a verdade bíblica é outra. Doação deve ser fruto de um coração alegre e disposto a abençoar. Não é para fazer negócio, não é para fazer barganha, não é para merecer, porque nós não merecemos, somos abençoados pela graça. Mas a palavra segue. Havia prática diária de comunhão, olha lá verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Os irmãos se reuniam como? Quando? Todos os dias. Tinha culto todo dia. O que nós fazemos no jejum 2 vezes no ano, a igreja primitiva fazia o ano inteiro, todos os dias. Aí você fala aí, pastor, está vendo? Por que hoje nós não fazemos isso? Por que nós não nos reunimos todos os dias? Porque hoje não é mais prático para todos nós. Ainda assim, nós reunimos várias vezes por semana. Nós temos as células, nós temos os discipulados, nós temos os cultos de domingo, aí nós temos culto de mulheres que oram todo mês, temos todo mês o RL Live, o culto dos jovens, fora as comunhão, escola de ministérios toda quinta-feira. Buscamos nos reunir o máximo que nós podemos, mas devido a todo esse tempo que nós vemos, a modernidade, essa coisa, irmão fazendo faculdade e tantas outras coisas, cursos, não é uma coisa que acontece, não é prático. Mas pelo menos você deveria se reunir todos os domingos, no mínimo, que é o dia que o Senhor separou. No Velho Testamento, na lei era o sábado, na Nova Aliança é o domingo. Esse dia você não deveria ter nada na sua agenda, nem com o seu familiar, nem a respeito de trabalho, com nada. A sua agenda no domingo, nesse momento, deveria ser reservado para estar no culto. Eu sei que você pode tomar como, não é uma cobrança, é algo que o Senhor nos ensina a palavra. A igreja se reunia diariamente, mas tem irmão que nem no domingo ele tem disposição.
porque ainda não ganhou esse valor e não tem revelação. Tem irmãos que deixam, não quero trazer condenação, mas deixam de estar no culto porque um parente visitou, porque alguém chegou na hora do culto. Eu costumo dizer, e sempre fiz assim, antes de ser pastor, chegava a gente e falava assim: querido, vou para o culto, bora comigo? Ah, não vou, então não vou poder agora ficar com você. Se era um familiar meu, a casa é nossa, fica aí, daqui a pouquinho eu chego do culto. Enquanto eu vou para o culto, você pode ficar aí, fica na liberdade, a geladeira, tudo aí é nosso. Já prepara a janta quando eu chegar já. Mas primeiro eu falava, vamos para o culto. Ah, não quero negócio, você sabe que eu não gosto de crente. Eu falei, então você não gosta de mim porque eu sou crente. Não, mas você eu gosto porque você é meu parente. Não, mas eu sou crente. É umas coisas, eu falo, só Jesus, né? Que a resistência é espiritual, não é física. Então veja, eu sei que isso te confronta e pode te confrontar, mas eu só estou te mostrando o que é ser igreja e como a igreja funciona. Não é igreja videira, é a igreja do Senhor Jesus. Ser discípulo de Jesus é buscar fazer a vontade dele nessa terra. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Os irmãos entendem, amém? Eu sei que às vezes você toma isso como uma cobrança, né? Mas é a palavra para a sua vida. Para mim, eu vou dizer, quando eu entendi isso, a minha vida foi transformada. Minha vida foi marcada, como eu já testemunhei aqui no início. Agora entenda, aqui o Senhor está falando do partir do pão e da comunhão. Partir do pão fala da ceia, comunhão fala da comunhão com os irmãos. Irmãos, quanto mais você puder fazer comunhão, faça. Hoje, estava na comunhão lá no Siriema com os irmãos. Tinha 2 comunhão, mas eu já tinha uma já marcada. E eu falei, a minha esposa, né, tinha me falado, a irmã Cláudia tinha nos convidado. Eu falei, mas já combinamos, já marcamos, não vou desmarcar, vamos ficar para uma outra ocasião. Falei assim, churrasco tem toda semana e todo dia. Vida de crente é bom, principalmente de pastor. Os irmãos que chamam o pastor, pode continuar me chamando. Pode continuar, que eu gosto de estar no churrasco com os irmãos. Vou lá e fico faceiro. Aí o Nilson chega assim com um espeto de picanha e fala, pastor, e essa aqui você quer? Falo, é mais ou menos que eu gosto dessa aí. Só picanha, você fala, ô Jesus, Deus é bom. É assim, é a vida do crente. Fala a verdade, todo dia tem uma comunhão no nosso meio. Os nossos jovens todo dia estão em comunhão. Eu falo para os casais radicais, aprenda com os nossos jovens, comecem a se reunir mais, comecem a fazer mais comunhão. Quer ver a sua célula crescendo, líder? Começa a fazer bastante comunhão. Faz a célula, mas começa a ter dias de comunhão com a sua célula. Não se encontre só no dia da célula. Comece a ter coisas marcadas com o grupo, ou com membros específicos, e vai fazendo ali, estreitando os laços. É essa a vida da igreja primitiva. Os irmãos podem dizer amém? Isso é precioso. E o texto diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe o que é precioso? O fato de que eles contavam com a simpatia de todo o povo ao louvar ao Senhor, mostra que a igreja era bem vista. Olha que coisa preciosa. Os irmãos que ali compunham a igreja, eles eram bem vistos. Eles tinham um coração simples. Não havia arrogância, nem competição. Sabe o que é muito triste? Quando a igreja se reúne para exibir status. Não há simplicidade. Sabe, há comunidades que mais parecem passarelas. Mas isso não é o evangelho. Deixa eu te dizer, meu irmão, se você tem coisas boas e de alto valor, glória a Deus. Se você possui um carro excelente, um carro importado, aleluia, amém. Se a irmã tem uma bolsa cara, ótimo, nos alegramos com ela. Mas eu preciso te dizer, essa mesma igreja deve acolher com a mesma alegria aquele que chega de bicicleta, aquele que chega a pé. Porque o valor não está nas posses, e sim na alegria e na humildade de coração.
estava falando com um pastor ontem, que estava sendo intimidado por um membro muito rico, e o membro começou a ameaçar sair da igreja. Ameaçar não, ameaçou e saiu. E ele falou: pastor, deixa eu já te falar, porque pode chegar conversa atravessada. E ele receoso, achando, falei: ué, parece que você não caminha comigo. Meu cunhado ainda. Desde quando nós tratamos com diferença o rico e o pobre? Desde quando algum irmão é tratado de diferença pelo que ele tem ou deixa de ter? Nós, homens de Deus, nós tratamos todos da mesma forma. Se esse irmão quer usar o poder aquisitivo dele para manipular, ou para receber ali coisas diferentes, porque ele é rico, ou ele tem muito, esse irmão está enganado. Porque o evangelho é para todos, a palavra é para todos, é uma. A palavra é uma para o rico, e a palavra é uma para quem não é rico, não tem muito dinheiro, quem não é abastado. É a mesma palavra. Os irmãos sabem, sempre, nunca teve, nunca alguém pode falar assim: o pastor aqui trata os irmãos diferente. Nunca. Aquele que tem um dízimo mais elevado, que tem um dízimo menor, todos são igualmente tratados. Porque o seu dízimo não é para mim, é para o Senhor. Aliás, se você não sabe, todo pastor na videira, ele tem um salário estabelecido. Se você fica pensando que tudo que é da igreja é do pastor, não é nada. Nós temos um salário. Assim como você tem o seu salário no seu trabalho, eu como pastor, eu tenho o meu salário. E eu não posso ir além disso. Tudo isso é auditado, tudo isso é organizado. Não é bagunçado. Então as pessoas têm que ter esse entendimento. A igreja é do Senhor e o tratamento é o mesmo para todos. Quantas vezes, como eu falei, igrejas que eles estão muito mais preocupados, e pessoas cristãs que estão muito mais preocupados com o status do que com o expressar a vida de Cristo. Quer mostrar, não. O que diferenciava a igreja naquela época é quem tinha muito e quem tinha pouco estava junto em comunhão, estava em harmonia, estavam ali participando da mesa, estavam na comunhão ali, comendo com singeleza de coração, com humildade, com simplicidade. E aí os de fora olhavam e falavam: cara, não é legal? Lá essa igreja, lá todo mundo é muito junto, muito unido. Como esse povo é joia. Ninguém fica querendo ali, não há uma competição entre eles, quem é melhor, quem é maior. Quem tem mais condição ajuda o outro a avançar, ajuda o outro a crescer. É assim que acontece. Abençoa. Entende? Eu estou aqui para abençoar. Deus me prosperou, eu vou ajudar outros a prosperar, como nós vimos na sexta-feira. A prosperidade de Deus na nossa vida é para outros prosperarem através da nossa prosperidade. Eu encerro. Verso 47, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo. O que acontecia? Salvação, por consequência, crescimento. A igreja crescia, havia um crescimento diário e constante. Preste atenção, sabe quem que dá o crescimento? É o Senhor. Todo organismo vivo e saudável naturalmente cresce. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo: vocês da videira só pensam em crescer. Preste atenção, isso não é algo da videira, isso é da Bíblia, é bíblico. Se a igreja é saudável, ela cresce. Por que as igrejas não crescem? Porque estão doentes. Onde não há crescimento, na igreja onde não há crescimento, é porque está doente. Eu sempre digo isso para líderes. Eu falo: se a sua célula não cresce, está doente. Tem algo ali que está atrapalhando, tem que ser tratado. Tem que ser removido as ervas daninhas, tem que ser tirado tudo que pode estar adoecendo essa célula, para que ela possa ser esse organismo vivo, saudável. Se ela é saudável, ela cresce. Por que a igreja primitiva crescia? Porque havia vida. Escute, foi assim que nós crescemos, debaixo da vida de Deus. Não tem mérito nosso, nós não temos estratégia humana, como alguns pensam. Nós começamos há mais de 25 anos com uma célula.
na garagem de um homem, que hoje é pastor, o pastor Naor, lá em Goiânia. E hoje nós estamos presentes em mais de 33 países, com milhares de células e congregações espalhadas, abençoando milhares e milhares de famílias. É verdade que fazemos coisas que não estão descritas ali exatamente como a igreja primitiva, como você vê aqui, ó, bateria, telão, porta preta, não é parede preta, que é a igreja da porta preta, das portas pretas. Nem mal se fosse tudo parede preta, mas ia ter que reforçar a iluminação para ser parede preta, senão fica muito escuro. Só por isso. Qual o problema? Temos essas coisas porque estamos em outro tempo, sabe? Mas guarde no seu coração, o centro continua o mesmo: o ensino dos apóstolos, a pregação do evangelho, a comunhão entre os irmãos, a oração mútua e o serviço uns aos outros. Essa é a palavra do Senhor, essa era a vida dos primeiros crentes, e essa tem sido também a nossa vida como igreja. E é por isso que o Senhor tem nos abençoado tanto, porque nós cremos e confiamos nele. Não tem nada a ver conosco. Eu quero te dizer, você vai ter uma vida abençoada porque você confia no Senhor. Seu trabalho será abençoado porque você confia no Senhor. Sua célula será cheia de alegria porque você confia no Senhor. Seu discipulado frutificará porque o Senhor está entre nós e habita em você pelo Espírito dele. É isso que faz toda a diferença. Você pode dizer amém? Não perca essa essência. Essa é a nossa essência. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações, a comunhão entre os santos, o serviço mútuo. Amém? Fique de pé onde você está. Vamos orar. Por isso, gostaria que os servos já pudessem, por favor, distribuir o pão, o cálice. Antes de nós nos despedirmos, você vai comer do pão, você vai beber do cálice. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Mas aí onde você está, quero que você ore a respeito disso. Diga: Senhor, me dê clareza. Senhor, me dê revelação dessa verdade. Senhor, que eu venha viver, ó Pai, debaixo dessa doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos. Que o reino do Senhor se manifeste em mim e através de mim. Que eu seja um canal desobstruído nessa minha geração. Que eu seja uma bênção na empresa onde eu trabalho, na minha empresa, nos meus estudos, no meu casamento, na criação dos meus filhos, na minha vida financeira. Senhor, que eu possa crescer a cada dia espiritualmente, que eu cresça nos dons do Espírito, que eu cresça, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus, ore, meu irmão. Fale para o Senhor. Fale para o Senhor, fala: Senhor, me ensina a viver como a igreja primitiva. Me dê sabedoria. Guarda-me, Senhor. Guarda-me de me desviar 1 milímetro que seja da doutrina dos apóstolos. Que eu creia no poder do Teu Espírito, que eu creia nos dons do Espírito, que eu creia nos milagres, que eu creia que o Senhor continua operando, que eu possa estar em comunhão com a minha igreja, com os irmãos da minha igreja, que eu possa partir do pão juntamente com a minha igreja, como eu vou fazer agora, participar da mesa do Senhor, comendo pão, bebendo o cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Oh, remamamanari cachere canchaori eremaná, ricaori cachere cancharamana. Oh, Espírito Santo, traz revelação, traz clareza, ilumina a mente dos meus irmãos. Quebra, Senhor, toda cadeia, todo sofisma, todo engano do diabo.
Senhor, nós não somos perfeitos, não somos melhores que ninguém. Perfeito é o Senhor, perfeito é a Tua palavra, e nela nós queremos perseverar. A Tua palavra nós queremos seguir, nós queremos nos submeter à Tua vontade, como verdadeiros cristãos, cristãos genuínos. Ajuda-nos, ó Deus, capacita-nos com o Teu Santo Espírito. Ah, Senhor, que os dons do Teu Santo Espírito sejam distribuídos entre os meus irmãos, para que eles possam viver, ó Deus, debaixo do Teu poder, para que eles possam caminhar e edificar pelo poder do Espírito, não apoiados na força do braço, não apoiados na justiça deles, mas apoiados no Teu poder, na Tua palavra, no sacrifício de Jesus. Aleluia, aleluia. Repita assim após mim, diga: Senhor, eu quero viver segundo a doutrina apostólica. Não permita, Senhor, que eu me desvie da Tua palavra, mas volta os meus olhos para o Senhor, para a Tua verdade. Gera em mim fé, gera em mim fome, sede pela palavra do Senhor. Meu Deus, me leva a diariamente viver como a igreja primitiva vivia. Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, e eu quero caminhar debaixo da direção do Teu Santo Espírito e viver uma vida sobrenatural e relevante. Eu quero viver uma vida verdadeiramente transcendente, ó Deus, que vai além daquilo que os meus olhos podem ver. Aumenta a minha fé, Senhor, alarga a minha visão. Eu quero viver na Tua presença durante todos os dias da minha vida, não sozinho, mas com a Tua igreja, com os meus irmãos, na comunhão, para a glória do Senhor. Amém, amém, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Todos receberam o pão, o cálice. Se alguém foi omitido, se alguém não recebeu, só dá um sinal com a sua mão para os que vêm até você. Fique com a mão erguida. Esses irmãos com a mão erguida não receberam o pão e o cálice, por favor, peço a vocês, servos, para levar até eles pão, cálice, para nós celebrarmos juntos. E aí, na sequência, nós estaremos encerrando. O seu pão aí onde você está, e após mim repita, diga: este pão é o corpo do meu precioso Jesus. Diga: Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou, que aniquilou o pecado da minha vida. Diga: ao comer desse pão, eu como vida, eu como saúde. Diga: eu declaro que ao comer desse pão, eu tomo posse de saúde completa. Diga: porque eu sei que pelas suas pisaduras eu sou curado. Diga: ao comer deste pão, eu como vida, e vida em abundância, que ninguém pode tirar de mim, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pegue o seu cálice, erga o seu cálice bem alto e diga: este é o sangue da nova e eterna aliança. Diga: por este sangue eu sou completamente, totalmente perdoado. Diga: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga: o meu pecado foi perdoado. Diga: eu sou justiça
testificado, santificado e purificado. Diga: ao beber deste cálice, eu desfruto de paz para com o meu Deus. Diga: e agora eu tenho livre acesso e posso entrar com ousadia no Santo dos Santos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Coma do pão, querido, beba do cálice, crendo nessas verdades, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você foi abençoado nessa noite? Se você foi abençoado, erga as suas duas mãos para o alto e bem forte diga: graças a Deus. Aleluia. Estenda as suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, sua casa, o seu trabalho, e você possa viver dias abundantes e sobrenatural na presença do nosso amoroso e bondoso Pai, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.